Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico. Porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Oi, gente. Boa tarde. Não era eu que vocês estavam esperando, né? Ninguém bateu palma pra mim, fiquei triste. Aquela desconhecida que quer palma, coisa feia. Gente, primeiro agradecer a presença de todos, todas e todas aqui hoje na Estação Plural, nessa mesa super legal. Eu sei que vocês estão ansiosos para ver quem vem por aí. Meu nome é Maíra Oliveira, sou escritora, roteirista, dramaturga e educadora. Estou muito feliz de ver aqui uma plateia cheia de alunos, estudantes com uniforme da escola. Falar a importância dessa mesa aqui para a escola, para vocês, para a gente. Obrigada mesmo por terem honrado a gente com a presença de vocês. Essa mesa que eu vou mediar hoje, que eu vou chamar aqui daqui a pouco essas figuras maravilhosas, que eu tenho certeza que eu vou ouvir gritos. Talvez eu tenha colocado um cotonete no ouvido, talvez. Né? Chama De Repente Uma Criança em Minha Vida. E aí vou chamar os nossos queridos convidados para esse papo descontraído, que eu espero que tenham muitas perguntas no final, então já vai preparando aí para falar. Vou chamar aqui no palco para conversar com a gente. Primeiro, Léo Aversa. O Léo, eu vou ler a bio dele porque eu acho maravilhosa, já dá o tom da literatura. Tricolor, hipocondríaco, onde você quiser, querido, do lado do seu livro. Ó. Aí, ó. Tricolor, hipocondríaco e, acima de tudo, o pai do Martim. Fotógrafo profissional desde 88. Ele é formado em jornalismo pela ECO na UFRJ, mas não faz ideia de onde guardou o seu diploma. Sua especialidade na fotografia é o retrato, onde pode exercer seu particular talento como domador de leões e encantador de serpentes. Mas ele começou a escrever profissionalmente em 2015 no site Projeto Colabora e depois, em 2018, começou a assinar a coluna no jornal O Globo. Ele escreve sobre assuntos que vão desde raquetes elétricas, absurdos do governo do plantão, passando sempre pelo pipoqueiro da esquina. E agora, alguns desses textos, somado a um farto material inédito, estão reunidos nesse livro que está aí do ladinho dele, ó, Crônicas de Pai, pela editora Intrínseca, com histórias que vão desde o nascimento do pré-adolescente, já adolescente, né, 12 anos, do seu filho Martim e da relação transformadora de ser cuidado e agora cuidar também, e acompanhar o saudoso pai. Em reflexões sobre ser pai, um filho em constante evolução. Obrigada, Léo, por estar aqui com a gente hoje. Vou convidar agora, para fazer parte desse nosso papo, a Tati Bernardi. Tati Bernardi é escritora, cronista, roteirista de cinema e TV, formada em propaganda e marketing, pós-graduada em literatura e psicanálise e técnicas de roteiro. Nossa! Já colaborou para a revista Viagem Turismo, TPM, VIP, e desde 2013 ela é colunista semanal do Folha de São Paulo. Autora do Meu Passado Me Condena, Depois da Louca Sou Eu, Homem, Objeto e Outras Coisas sobre Ser Mulher. E Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, que é o livro que está ali do lado dela, que é da Companhia das Letras. Uma narração, autoficção, depois a gente vai entender o que é isso, com ternura, mas sem abrir mão do humor ácido, as neuras, as obsessões e os medos e o amor desmensurado de uma filha prestes a se tornar mãe. E para completar esse nosso papo, por último, mas não menos importante, nosso querido Christian Figueiredo. Tudo bom? Tudo bom? O Christian é youtuber, desde os 15 anos, fundou uma empresa de audiovisual aos 18. E ele é autor dos livros Eu Fico Louco, As Desventuras de um Adolescente Nada Convencional, Eu Fico Louco 2, As Histórias que Tive Medo de Contar, Eu Fico Louco 3, O Livro Secreto dos Bastidores e o romance Um Coração Maior que o Mundo,
que juntos somam centenas de milhares de exemplares vendidos. Sério, talvez ele já tenha ultrapassado os milhões só enquanto eu estava falando aqui, né? O Christian, ele teve no elenco também do Internet um filme que foi da Paris Filme, que estreou em 2017. E no mesmo ano, Eu Fico Louco, que é o livro dele, se tornou um livro sobre a direção do Bruno Garotti, agora está disponível no Netflix. Vou Ser Pai, Os 9 Meses Mais Loucos da Minha Vida, publicado esse ano, segue no ranking dos mais vendidos. Então, eu estou muito bem acompanhada. Obrigada a vocês por terem aceitado esse convite de estar aqui com a gente. A gente vai abrir espaço para perguntas, então fiquem tranquilas. Vocês vão poder perguntar tudo o que vocês querem. Mas antes disso, primeiro, novamente, agradecer. Obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. O tema da nossa mesa, do nosso papo hoje é, de repente, uma criança na minha vida, né? Ou duas, né, Christian? Tá com um bebezinho aí novo. Talvez 3 em breve, né? Imagina. Não para. Vem Eva. Ixi. Tentei 2 vezes já. Vai ser time de futebol, eu acho, hein? 11 filhos e não vai vir a Eva. Gente, né? Não é o número, né, que faz mãe ou pai. Então, não vamos desejar mais filho para ninguém. A gente já está num momento muito difícil. Queria ouvir de vocês, assim, primeiro, vocês se apresentarem como vocês acharem melhor se apresentar, porque a gente sempre faz essa bioformalzona, é meio chato, né? E falar dos afetos é uma que está tocando a gente aqui hoje, então se apresentar como vocês quiserem. E já vou jogar uma pergunta meio provocadora, assim. Se vocês sentem, ou provocante, sei lá, que o livro que vocês escreveram, ou os livros que vocês escreveram, que literatura e livro é, de certa maneira, também parir, maternar, gestar. E isso é tão difícil quanto criar essas crianças aí para o mundo. Começando pelo Léo. Eu acho que escrever é tão difícil quanto, né? Assim, no meu caso, né? Assim, eu tenho essa dificuldade. E, bom, é um processo mais rápido que criar um filho, mas tão difícil quanto. Assim, você está sendo julgado a todo momento ali pelo resultado e tal. Eu acho que tem semelhanças sim. É dolorido? No meu caso, acho que é dolorido para mim e para o leitor, né? Mas, enfim, acho que sim. O que você acha, Tati? O meu último livro, que chama Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, a princípio era um livro de uma história de mãe e filha, uma filha já adulta com a sua mãe. É uma autoficção, né? Então seria inspirado como base assim na minha relação com a minha mãe, que é uma relação muito intensa, apaixonada, mas a gente briga pra caceta, família italiana. E no meio do processo do livro eu engravidei da minha filha, e quando eu descobri que ela era uma menina, eu liguei para contar para minha mãe que eu estava grávida de uma menina, e a minha mãe falou: uma mulher, você nunca mais vai ficar sozinha. E quando ela disse essa frase, para mim foi uma sensação assim de paraíso e de inferno, porque eu pensei, bom, que delícia, né? A solidão é uma merda, vou ter sempre uma companhia. E que horror, pelo amor de Deus, eu preciso ficar sozinha, nem que seja fazer xixi, sei lá. Vai ter uma criança atrás de mim o dia inteiro. E eu, como escritora, como é que faz, né? Se você não fica sozinha, você não escreve. E aí também eu ressignifiquei toda essa loucura da minha mãe. Eu sou filha única. E ela apostou muito em que eu seria uma companhia 24 horas para ela, né? E aí vem também muita terapia que eu faço até hoje, porque eu tive que frustrar minha mãe e ter minha própria vida, né? Tive que crescer. Então, eu acabei escrevendo esse livro durante a minha gravidez e durante os primeiros meses da Rita. Então, eu gestei o livro junto com a Rita e amamentei o livro junto com a Rita. Eu lancei o livro, a Rita tinha 9 meses. Então, foi um livro que eu comecei a escrever de um lugar de filha, continuei escrevendo de um lugar de grávida e terminei de escrever de um lugar de uma mãe que já estava desmamando, né? Eu amamentei minha filha até 1 ano. Então, ele, na verdade, é um livro também sobre a minha família. Falo tem lá umas personagens inventadas, umas tias, uns tios, mas é muito a vibe da minha família, assim.
E eu acho que foi um livro que nasceu junto com a minha filha. Foi basicamente a solidão que eu senti na gravidez, porque eu tive uma gravidez muito de mal-estar, de enjoo, de sono. E as pessoas falavam, você não está feliz com o milagre maravilhoso da vida? Tem uma pressão que se coloca na grávida e na mãe, que você tem que estar feliz o tempo todo, né? E então foi um livro muito para dizer assim, eu quero e continuarei querendo muito ser mãe, sou muito feliz sendo mãe, amo minha filha, mas em vários momentos é um porre e é preciso falar sobre isso. Até para ter menos depressão pós-parto, até para ter menos depressão de mulher nesse lugar de ter que ser uma mãe perfeita, sabe? Então, com certeza, nasceu junto ali. Nasceu muitas Sensacional, coisas, né? Sensacional. O meu livro, até falando dele, foi um processo de gestação, como a Tati falou, só que do lado do pai, né? Foi a gestação do pai de assimilar. Era um moleque que, do nada, virou a chavinha e ia vir um filho em 9 meses. E foi muito louco, porque a Azul me contou no elevador. Ela estava segurando para contar, queria contar da melhor forma possível. Só que ela estava sozinha em casa, limpando a casa. Estava viajando, ela falou, vou deixar a casa limpinha aqui, a gente faz uma noitada, eu conto para ele. Aí ela tropeçou durante essa limpeza, quebrou o ombro. E ela achou que tinha perdido o filho, que ela nem tinha me contado que existia. E aí eu cheguei em casa, ela estava chorando. E ela falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Mas a gente precisa ir para o hospital antes. E aí a gente vai para o elevador descendo, né? 6 andares, foram 20 andares na minha cabeça. Que ela falou assim, Cris, eu tô grávida. Ela olhou no fundo do meu olho, eu olhei no fundo do olho dela, abracei forte. Me olhei no espelho e falei, minha vida vai mudar completamente. Fomos para o hospital, ela foi para o raio-x, peguei o bloco de notas e comecei. O que eu estava sentindo nesse primeiro mês de gestação. E o livro são os 9 meses mais loucos da minha vida, porque em cada capítulo eu narro como estava a minha cabeça e a virada do preparo ali para a chegada de um bebê, que realmente vira a vida de qualquer um de cabeça para baixo. A gente que está aqui no palco, a gente sabe disso. É uma transformação, não de vida, mas de cabeça, de tudo, sabe? Quando o Gael nasceu, eu falei, a responsabilidade agora não é para mim, eu não faço por mim, eu faço por ele. É uma pedrinha bruta que a gente tem que lapidar, é uma responsabilidade que é imensurável e que a gente entende vivendo. E vocês acompanhando, né, assistem parcela disso ou leem parcela disso. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso no palco de hoje. E vamos continuar a mediação maravilhosa aí, vamos lá. Valeu. Você trouxe uma coisa, Cristian, que eu ia perguntar lá na frente, no longo da nossa conversa. Mas sobre o seu processo de escrita, né? Você falou assim, eu já peguei o celular e fui no bloco de notas, assim. Hoje a gente escuta muito, né, dos adolescentes, das crianças. Eu não gosto de ler, eu não gosto de escrever, sendo que a gente está escrevendo e lendo o tempo todo, né? Nas redes sociais, no celular, nas mensagens que a gente manda. Acho que a gente escreve muito mais até do que talvez escrevesse antes, numa era analógica. Pensando assim, né? E você falou do seu processo, você começou a escrever no bloco de notas. E a Tati também falou um pouco do processo, essa coisa de reescrita durante a gravidez, o tempo que durou, né? Queria ouvir de vocês, assim, um pouco, e, enfim, crônicas que a gente está observando o tempo todo e pensando no que, como presentificar aquele momento, registrar aquele momento, mas com um olhar literário, com uma mensagem no final, né? Queria que vocês falassem um pouco desse processo de gestação, digamos assim, já que a gente está aqui fazendo essa metáfora, né, desse processo de escrever e reescrever, como foi para vocês, porque o nosso corpo, falando aqui também agora do lugar de mãe, ele faz a criança, você não precisa nem pensar muito sobre isso, né? Quando a gente vê, já é um alfinete, uma azeitona, que é a brincadeira que você faz, mas para escrever um livro, a gente precisa minimamente entender como que a gente chega até lá, né? Então, como que vocês chegaram, sentaram e falaram, é isso, vou escrever aqui sobre meu filho, minha filha, minha esposa grávida. Como é que foi esse clique, assim, para vocês? Enfim, tenho uma coluna no Jornal Globo e comecei porque meu filho, mais ou menos, era pequeno quando eu comecei essa coluna, que vinha de outros lugares também, e eu ia falando sobre as experiências que eu tinha com ele. Então, tinha episódios que eu falava, pô, isso rende um texto, rende uma coluna, rende uma crônica.
Mas coisas assim, às vezes banais, assim, tinha uma... Sei lá, uma vez eu tinha um cubo mágico em casa, e assim, eu sempre fui péssimo em cubo mágico, assim, até hoje eu não entendo aquele negócio. Aí eu falei para ele, pô, eu te dou R$100 se você resolver isso em 2 minutos. Aí ele pegou o cubo, olhou, jogou no chão, o cubo estilhaçou e ele montou na ordem. Aí eu falei, pô, maldito, né? Perdi R$100. Perdi R$100, assim, pô, fui otário, meu filho me deu uma volta, assim... Mas tudo bem, perdi R$100, mas eu já tinha uma coluna pronta, né? Assim, contando esses episódios. Então, a minha ideia sempre foi contar as histórias do dia a dia, assim, também desmistificar um pouco essa coisa do pai herói, o pai sábio, o pai sensacional, não sei o quê, e esses perrengues do dia a dia, essas pequenas histórias que vão formando. E aí, quando eu vi, dava um livro, né? E aí a entrevista me chamou e tal, para fazer um livro, eu fiz outras crônicas e tal, mas foi observação do dia a dia, a partir daí. Você fica bisbilhotando a vida do seu filho para escrever crônica, fazendo aposta de R$100. Essa é uma das apostas que eu já perdi com ele, assim, uma das muitas apostas que eu já perdi, assim, porque eu subestimei ou superestimei ele. E você, Christian, no bloco de notas? É muito louco você falar isso, porque o meu livro é uma grande conversa minha comigo mesmo, né? São os 9 meses da minha cabeça, na verdade. Que eu chamei o Gael de azeitona, de borracha, de mamão. Eu fui aumentando o tamanho, que era como a gente acompanhava no aplicativo. Seu filho está do tamanho de um mamão. Aí eu, caramba. E aí eu associava o mamão a alguma história da minha vida. Eu falei, tem que ter um grande significado esse mamão. E aí o livro é brincando com tudo isso. Mas agora que o Gael está com 2 anos e meio, está começando a falar, eu fico imaginando os próximos passos, né? Os meus próximos blocos de notas. Porque os meus vídeos nascem em blocos de notas, os livros nascerem em blocos de notas. São páginas da minha vida que agora eu me inspirei, onde eu vou anotar? Não tem caneta, bloco de nota. E agora como que vai ser isso, né? Eu até perguntei para ele ali no camarim, falei, como que é esse lance da competitividade, né? De ser pai de menino, vocês sabem que eu sempre falei, eu vou ser pai de menina. Tinha comprado vestido, a Eva, falei o nome, a Azul falou, é menina. Eu tô cheia de espinha, vai ser menina. Sabe que você lê na internet e você acredita em tudo que você lê, de repente, o cheia de espinha era só porque tava comendo chocolate e era menino. E veio o Gael, aí depois eu falei, agora vem a Eva. Aí ela falou, nossa, agora tá mais espinha meu rosto. Eu falei, agora é menina. Aí veio o Nick. Então a gente não sabe de nada, tem que viver o agora e viver intensamente. E agora eu tenho uma pergunta para você. Até desculpa, eu me empolguei. Como que é esse lance da competitividade, da aposta? Como que é esse jogo que você faz com seu filho? Eu tenho muita curiosidade. Rola, assim, uma competição, ele, por exemplo, eu faço um mito para ele de mim mesmo, né? Assim, tipo, não, pô, seu pai só tirava 10. Não, imagina, na escola, assim, né? Porque ele estuda na mesma escola que eu estudei. Aí eu falo, imagina, pô, pode perguntar, o meu era só 10. Quem tirou 9? Pô, você é um imbecil, você é um merda. Eu não tirou 10. Eu só tirava 10, eu tiro também. Aquele bullying educativo, né? Eu faço um bullying. Eu faço um bullying sinistro com meu filho. Assim, a minha mulher acha isso um horror, mas eu faço bullying. Eu acho que o pai tem que ter essa função. Assim, você tem que dar limite. Porque senão a criança, né, cresce se achando especial, se achando a melhor coisa do mundo. Vai guardando dinheiro para terapia daqui a uns anos da criança. Assim, por ser meu filho, já ia precisar de terapia. Isso já está já tá pensado, assim. Mas eu acho que o pai tem essa função de fazer um certo bullying, assim, é importante, porque senão a criança começa a viajar, se achar... Ainda mais que é filho único, né? Você tem que baixar um pouquinho a bola. Né? Assim, por exemplo, eu levava ele sempre pro futebol. Aí eu falava, pô, que legal, você fez um gol, bacana, eu vi a jogada, eu vi isso. Aí ele começou a se achar, né? Começou, eu sou um gênio, eu sou um Messi. E aí começa a ilusão. Aí ele falava assim, mas eu tô aqui jogando nesse clube, mas quando é que as coisas vão acontecer? Quando é que eu vou, assim, para um time grande? Eu falei, meu filho, aí eu menti, né? Eu falei, meu filho, tem observadores, sei lá, do Flamengo, do Fluminense, ficam olhando você jogar. Mas o Barcelona... Meu filho, você é um merda jogando. Pô, eu tô falando isso para tentar ser bacana com você, mas você é um merda jogando, você nunca vai ser nada disso. Mas aí você tem que tocar real pro filho, porque é melhor você fazer isso do que o chefe dele quando ele tiver 30 anos, sabe? Dar um esporro porque ele não aceita ser tratado como um gênio, então, ou algo abaixo de um gênio.
Eu prefiro assim, porque meu pai era maldoso, que ele não falava que eu era ruim em futebol, ele me matriculava no futebol, para os outros falarem que eu era péssimo. É o método. Querendo ou não, o bullying presente na nossa vida, né? E a terapia necessária depois faz parte do processo criativo também, né? Porque né, a gente vai ter que precisar passar por isso para poder fazer a tal da autoficção. E eu li uma entrevista, Tati, você falando, né, que muito do que você pensou, escreveu e tudo mais fez parte do seu processo de análise também, né? Do seu estudo sobre psicanálise e tudo mais. Foi em função do bullying na infância também? Conta aí. Eu venho de uma família que ama muito, o jeito de amar passa pela crítica, né? As minhas tias, a minha mãe, os meus avós, era aquela coisa assim, o tempo inteiro fazendo piadinha, o tempo inteiro, que é até um pouco o meu estilo também, assim, né? Que pode irritar bastante algumas pessoas. Eu estou sempre em busca de um, sei lá, vou descobrir alguma coisa, vou imitar a pessoa, vou descobrir que ela tem um tique, vou descobrir que ela tem uma mania. Isso é um pouco da minha família, assim, a gente se ama criticando. A minha mãe acha que ela só tem entrada na minha vida pelo furo, pelo defeito. Então, assim, eu mudei de apartamento faz uns 6 meses. Ela foi conhecer minha casa nova, a obra já tinha acabado, já tinha feito a mudança, estava tudo bonitinho, até as almofadas do sofá já tinham chegado. Ela começou a andar pela casa procurando onde tinha problema, onde tinha defeito. E aí eu fiquei com raiva, porque eu falei, é impressionante, ela precisa me criticar. Mas como eu já estou na terapia há 15 anos e também leio bastante sobre psicanálise, eu entendi que, na verdade, é por onde ela acha que pode participar e me ajudar. Se está tudo pronto, ela não entende que pode só falar, parabéns, minha filha, está lindo. Mas se tem um cano furado e a minha casa está alagada, ela pensa, opa, eu posso ajudar, eu posso chamar o encanador, eu posso ajudar a enxugar o chão. Então, ela busca o defeito e o erro para poder participar da minha vida. E acho que foi graças à terapia que eu entendi que que ela não estava me criticando por incapacidade de amar. Ela estava me criticando porque foi como ela aprendeu que se participa da vida de um filho. E isso é muito lindo de entender. Eu acho que fazer terapia e ler sobre psicanálise me ajudou muito a entender a complexidade desses personagens, para eles ficarem um pouco mais tridimensionais, assim. Não é a pessoa que é má, a pessoa que é chata, é a pessoa muito complexa, né? E aí isso me ajuda a escrever também meus personagens. Com todas as contradições, né, que o ser humano tem, defeitos e qualidades. Mas a gente entende também que toda história, gente, seja ela ficcional, documental, inspirada na realidade ou não, ela é parcial, né? Ela é uma fotografia, aproveitando aqui o fotógrafo também do meu lado. Ela é um registro de um momento. Mesmo quando ela é autoficção, quando ela é biográfica, quando ela é crônica, ela é um momento, ela é um olhar. A minha mãe tem uma frase que ela fala assim, que eu sempre falo para todo mundo, ela me odeia que eu falo isso, porque ela fica assim, você fica falando de mim dos outros, como se eu fosse alguém na vida. Deus me livre você escrever a minha biografia. Minha mãe fala isso para mim. Porque quando eu vou falar da minha infância, da minha adolescência, eu tenho o meu olhar, né? Nossa, como que foi horrível, aquele momento que minha mãe falou. Vocês têm medo, ou já pararam para pensar, que os filhos de vocês podem odiar o que vocês estão fazendo com a vida deles? Tem medo de tomar um processo dos filhos de vocês? Eu acho que eu sou o pai júnior aqui, né? Mas eu sou fã de um cara, puta, eu acho ele fenomenal e ele sempre chega, além do meu pai, que eu sou fã do meu pai, mas tem um pai que eu sou fã, que é o Marcos Mion. E foi um cara que quando nasceu o Gael, ele me chamou, ele falou umas paradas muito, muito fortes para mim. E eu já venho de uma educação assim que é o clichê, mas é o amor. Né? Não é à toa que eu tenho o coração maior que o mundo. A gente sempre em casa desenrolou com conversa, sempre minha mãe conversou comigo antes de qualquer coisa, meu pai. Sempre acreditaram nas maiores loucuras da minha vida, como parar o curso de cinema e falar, eu vou me dedicar ao YouTube, quando ninguém fazia YouTube. E eu acho que sempre com amor eu falei, pô, se um dia eu for pai... minha mãe falou assim, se um dia você for pai, eu falei, não vou ser pai. Eu sempre falo, não vou ser pai. Ela falou, mas se um dia você for pai, Cris, não tem mistério, é dar amor.
Mas olha no meu olho, é dar amor. E ela falou, são duas coisas, olhar no olho e dar amor, sinceramente. E eu falei, caramba, fazer com amor as paradas, porque eu começo a reparar nisso, que tem muita gente que não está vivendo real, assim, ela está cumprindo o protocolo. Eu acordo, cumpro minhas tarefas do dia, não olho no olho de ninguém, não dou bom dia para ninguém. Eu sou o cara que eu vou no lugar, dou bom dia. Pô, fui no McDonald's, cumprimento todo mundo. Aí os caras, caramba, o cara me deu oi. Não ganhei um oi no meu dia, eu ganhei oi desse cara. Quem que é esse cara? Não sei, mas tudo bem, me deu oi, mudou meu dia. Então é isso, sabe? É dar amor, mas não só para o seu filho, para todo mundo. Então é ensinar isso para ele. Ele com 2 anos e meio, ele falou, obrigado papai, para tudo. Papai, quero tomar água. Dou água para ele. Obrigado papai. Porque desde 1 ano a gente faz a lavagem cerebral. Filho, obrigado. Aí ele olha no olho, de nada. Não é mexendo no celular que eu falo, filho, pede obrigado. Porque senão ele vai falar obrigado mexendo no celular. E depois eu vou falar, desce celular, fala obrigado direito. Não vou, porque ele é um espelho. A capa do meu livro é um espelho ali. Ele é um espelho meu, ele repete meus atos, ele é uma esponja. Eu falo obrigado para todo mundo, eu falo nossa, e agora ele fala nossa. Eu falei, ele é uma esponja, é isso. Então eu falei, eu vou tentar ser o melhor possível, para ele ser o melhor reflexo possível. Talvez com 15 anos mude, talvez com 10 anos mude, vai mudar todo dia. Eu tenho que estar preparado e tenho que estar aberto. É isso, acho que eu não consigo ensinar nada, eu consigo falar com propriedade. Eu falei, não sei. Porque ano que vem ele vai ter 4, depois ele vai ter 5, depois ele vai ter 7, 12. Eu não sei como vai ser, mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Vivendo, né? Não seguindo um protocolo e vivendo uma vida ali, né? Numa rotina que eu não olho ninguém. Peraí, preciso cumprir o dia, acabou o dia, sabe? É isso, viver com amor, amor à vida. E isso faz com que você mostre a verdade também. Então, para você, tá tranquilo, processo nenhum vem. Nick não vai se juntar com Gael e falar, papai, toma aqui um processo de 1 milhão, não? Ele me processar? Gente. Mas se você expor ele em algum livro, ele fica bravo daqui 15 anos. Vai. Putz, aí é o que é? Você é o pai da Britney Spears, né? Free Gael! Né? Eu acho que nem me vem na cabeça uma parada dessa. Não, né? Tanto amor refletido. O meu filho já tentou cobrar, assim, Já tentou cobrar? Já tentou cobrar, assim, ele queria dinheiro porque ele aparecia mas na aí história. dá o cartão, falar a poupança que você tem aqui, ele fala, o problema não é dinheiro, é a exposição, então... Não, aí eu falei, tudo bem, eu te pago, você dá nota fiscal, aceita cartão. Tem PJ, é MEI? É PJ? Só se tiver nota fiscal, então aí a discussão... 15% de imposto. Ficou um pouco, né, para segundo plano, assim, mas mas eu acho, assim, que talvez depois eles fiquem um pouco ligados nessa questão, você expôs aquela história e tal, por isso que eu tento, assim, coisas muito particulares ou que possam, né, Isso é muito doido, porque o seu filho, ele entrou numa fase agora das vergonhas, né? Eu até brinquei com ele e falei, me deixa na escola, 12 anos, mas me deixa longe do portão, não tem beijinho, abraço, já começam umas vergonhinhas, né? Eu tinha essas vergonhas, é muito louco. Então, de repente, ele chegar e falar, pai, como você contou aquela história? É muito doido. Porque o meu livro, assim, tudo que hoje é exposto, tudo que hoje tem dos meus filhos, é o capítulo mamão, é a minha cabeça, é muito a visão do pai, a narrativa do pai. Ainda não existe uma narrativa do Gael, porque ainda não começou a narrativa 100% ali da vida dele, mas agora... É o próximo capítulo, hein? Então, o próximo capítulo de Gael, qual será? Mas é muito louco isso, do seu filho ter essa opinião já, nessa parada. Pum, e aí, pai? Como você falou aquilo ali? Mas talvez não filho de você, o seu filho sim já tem 12 anos, talvez não seus filhos, mas talvez sua mãe, seu pai. Não, a minha mãe já ficou, esse último livro, Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, minha mãe ficou mais ou menos 1 mês sem falar comigo, ela ficou muito brava. O que você falou dela? Ela me ligou e falou assim, eu tô muito brava por tudo que você escreveu, que eu me reconheci, e eu tô muito brava por tudo que você escreveu que não tem nada a ver comigo. Eu falei, parabéns, você acabou de definir o que é autoficção. Eu misturei, eu parti de uma base de coisas que aconteceu e outras eu inventei. Ela ficou muito brava, eu já tive namorado que terminou comigo por causa de alguma crônica. Agora, minha filha, eu tenho medo que leia no futuro e fique brava, se sinta exposta, mas uma coisa que tem acontecido que é muito engraçado, outro dia ela entrou no meu escritório, ela vai fazer 4 anos, né? Então, vai fazer agora em janeiro 4, então ela já está muito espertinha, já entende um monte de coisa. E aí, recentemente, eu expliquei para ela, a mamãe trabalha escrevendo, sabe esses livrinhos que você gosta de ler?
É isso que eu faço, só que para adulto. Fiquei tentando explicar, né? Aí ela entrou no meu escritório, tinha umas sulfites assim, com textos impressos. Ela pegou a sulfite e começou a fazer aqui a ler. Obviamente ela ainda não lê. Aí ela começou a ler. E era uma crônica sobre política, não tinha nada. Mas ela começou a ler e leu assim: eu preciso ficar mais com a minha filha que se chama Rita. Eu trabalho muito, eu vou ficar hoje à noite só com a minha filha. Eu achei tão maravilhoso. Ela leu a crônica que ela queria ler. Então, mas eu tenho medo que no futuro ela fique brava. Não, a definição é ótima, né? Ela leu o que ela queria ler, né? Assim como a escrita também é parcial, também é memória, também é retrato, a leitura também é, né? Então a gente também lê o que a gente quer ler, né? E se apega às coisas que a gente quer se apegar. Né? Eu fiquei aqui enlouquecida com a visão da azeitona, de Gael Azeitona e dessa definição, né? Porque ele vai no livro contando, como o Christian falou, né? Através do tamanho do bebê, do feto, fazendo analogias, e você fala que você odiava azeitona, né? E que você precisou ressignificar. E escrever também é ressignificar, né? O capítulo do sabonete, que eu ainda falo de pentelho no sabonete, mas fala, pai, mas que horror, né? Eu fico imaginando uns comentários, mas vamos jogar eles para o futuro, ainda está distante. O futuro, vamos aproveitar cada fase. Mas essa possibilidade de ressignificar a paternidade, a maternidade, o lugar de filho, ou mãe, ou pai, através da escrita também é muito interessante, né? O jeito que vocês estão trazendo. E se pensar como filho ou filha, depois que começa a escrever, né? O livro do Léo, né, Crônicas de Pais, é também uma conversa com o seu lugar de filho, né? Sim, porque foi um processo, né? Porque eu estava começando a ser pai e ainda era filho. Assim, meu pai, ao longo dos últimos 9 anos, ele teve Alzheimer, né? E enfim, ele ia esquecendo as histórias, então, dele e minha, né? Também. Então, eu ia meio que me sentindo na obrigação de recuperar isso, porque senão as histórias iam embora junto com ele. Então, como o processo de aprendendo a ser pai e meio deixando de ser filho. Então, é um processo de 10 anos assim que acontece. Eu acho que a gente vive isso, né? A gente, quando tem um filho, vai aprendendo a ser pai, a ser mãe e tal, ao mesmo tempo que vai se desligando um pouco dos nossos pais, né? E, enfim, porque é a ordem natural das coisas. Então, serviu para isso também. Sim, parece que a gente esquece, né? Que mãe também é filha e vó também é filha e todo mundo é filha. Quando a gente toma aquela bronca, né, da minha mãe, ai meu Deus, será que ela está fazendo certo, né? Mas é porque ela também está no processo de aprendizado. E como que é esse processo de aprendizado a cada fase que a gente vai passando, né? Quase um jogo de videogame, né? Passei de fase, é quando você acha que está tudo certo, aí ele quebra o cubo no chão e monta de qualquer jeito e cobra R$100. Eu acho que tem esse processo de você começar a cometer seus próprios erros, né? Porque quando você é filho, você só critica os seus pais, assim, fazem isso, você começa a fazer seus próprios erros e comparar com o que os seus pais fizeram com você. Eu acho que vocês devem estar vivendo essa situação, né? Você criticava o seu pai, sua mãe, fez tudo errado, não sei o quê. Quando você olha, você está fazendo exatamente a mesma coisa. Sim, isso é um trabalho diário. Vocês se vêm repetindo, né? E essa coisa de repetir a maternidade e paternidade. Vocês leram muito livro de maternidade e paternidade? O Christian falou do aplicativo, assim, né? E, de certa maneira, vocês acham que o livro de vocês é um anti-manual? Eu li bastante o Winnicott, que é um psicanalista que fala de infância, de criança. E o meu livro, com certeza, é um anti-manual. Na verdade, o meu livro é um manual para a mãe se perdoar por tudo que ela pensa, sente, não se cobrar tanto. Nesse aspecto, acho que pode ser uma espécie de manual. O meu diria que é o manual da loucura, porque chega num extremo de pensamentos que a pessoa fala: nossa, acho que ele complicou demais a paternidade, deve ser facinho, viu? Né? Porque vai chegando no capítulo sabonete ali, o Gael vai crescendo, minha cabeça ela vai criando toda uma loucura que a galera fala: ufa, não, ufa, é isso, tá tudo certo, acho. Eu acho é um anti-manual, certeza.
Eu acho que o meu livro, ele funciona na identificação. As pessoas se veem ali cometendo os mesmos erros que são muito comuns, e sem essa imagem de herói, de pai sábio e tal. Tem uma identificação pelo dia a dia, pelo o normal de um pai e filho, né? É a identificação, né? Porque existem medos, existe tudo isso, né? A gente não vai romantizar e falar que não tem. É um processo que é difícil e que a gente vai aprender muito, vai aprender 100%, porque é novidade, né? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Vocês lembram? Para mim é a paternidade, né? Você trouxe uma coisa, vocês trouxeram, né, vocês dois, uma coisa que não tem como eu não falar, né, sobre isso. A gente está falando de uma criança da minha vida com aqui 2 mães, 2 pais, mas enfim, no lugar da literatura, uma mãe, 2 pais. E a gente sabe que na sociedade que a gente vive, esse lugar social, né, esse lugar da maternidade, da paternidade é muito diferente. Vocês sentem, meninos, né, que ao escrever sobre paternidade, vocês receberam mais tapinhas nas costas, do tipo, parabéns, hein, paizão, falando de paternidade, hein? Nossa, que legal. E ao contrário, Tati, assim, de contrário não, mas em outra medida, você acha que quando você for escrever sobre maternidade, você se sentiu mais desafiada? Por exemplo, vai estar falando de um lugar comum, né? Toda mulher, uma mulher falando de maternidade, bocejo, e você precisou fazer uma coisa diferente, digamos assim. Ou seja, vocês acham que escrever sobre paternidade e maternidade é diferente? Foi diferente para vocês? Tanto o processo de escrita como a recepção do público? Eu acho que tem aquela coisa assim, mais um livro sobre amor, mais um livro sobre términos de relação, mais um livro sobre um pé na bunda. Mas isso não existe, né? Eu sei lá, já li 300 livros bons sobre amor, sobre pé na bunda, sobre términos de relação, sobre encontro amoroso. E a maternidade e a paternidade, acho que entra nisso, assim, né? Vai depender muito do livro. Com certeza vão ter muitos livros iguais sobre isso, mas eu tive essa preocupação de não parecer que era um livro sobre maternidade, e também fiquei com medo de entrar naquela categoria livros sobre maternidade real, porque também tem muito blogueiro fazendo isso. É um livro de literatura, a história de uma mulher que está grávida, e a gravidez é um limbo, né? Porque você não é mais a filhinha da sua mãe, porque você já tem um bebê dentro da sua barriga, mas você ainda não é mãe, porque esse bebê ainda não nasceu. Então eu quis escrever sobre esse limbo, assim, sobre essa coisa do que vem por aí, né? Que mãe é você? Que mulher é você a partir de agora? Então, antes de mais nada, é um livro sobre angústia, um livro sobre ser mulher, sobre envelhecer, né? A maternidade é uma espinha dorsal ali, mas é um livro sobre muitas coisas, sobre... a personagem do livro, ela tem medo que o DNA de loucura que existe na família passe para o bebê. Então, também é um livro sobre vários personagens loucos daquela família. Então, acaba que foi categorizado como um livro de maternidade, mas está longe de ser um livro especificamente sobre isso. Foi já, de certa maneira, então, essa resposta, digamos assim, né, dos não lugares sociais comuns que nos colocam sempre, né? Vou falar de maternidade, mas não só isso, né? Vou falar de ser filha e ser mãe, mas não me reduz, né? Exatamente. E como que vocês sentem isso, pais, né? Como que é escrever sobre paternidade, que também é um lugar não comum, né, para o homem, né? Já é difícil ser colocada nesse lugar de afeto, o pai que cuida, o pai que olha no olho e fala obrigada, eu te amo, situações como essa. Vocês sentem que vocês estão quebrando também, de certa maneira, esses... Eu acho que sim, porque quando você fala assim, você sai na rua com seu filho e é carinhoso com ele, todo mundo, caraca. Que paizão. Paizão, assim, cara, é engraçado, porque assim, a mulher faz isso e todo mundo... Nada mais que obrigação para a mulher. Fez mais que obrigação. E aí eu me lembro de uma cena, assim, meu filho era pequeno e tal, mas tinha eu estava sozinho no Santos Dumont, no aeroporto, aí veio um cara de terno e gravata com um bebê, assim, num carrinho. Parou tudo. Uou, caraca, olha só que pai! E vinha a gente ajudar, assim, você precisa de alguma coisa, você precisa de alguém para te ajudar a empurrar o carrinho, segurar o bebê, não sei o quê. Uma comoção, assim, aí do lado passa uma mãe carregada de bolsas e crianças.
Tipo assim, tá fazendo mais que obrigação, né? Assim, mas o cara, assim, para tudo, assim. Então, assim, o pai ser pai parece que é exceção, né? Assim, parece que o cara tem que ganhar uma medalha, assim, tipo, trocou uma fralda, pô, para tudo, né? Assim, dá um prêmio Nobel para isso aí. E isso é muito, muito injusto, assim, é muito injusto. E quando o pai é indiferente, assim, tipo, trabalha 500 horas, não faz nada em casa, não sei o quê, pô, legal, isso aí, força aí. Sabe, isso é realmente Coitado, muito né? injusto. Tá sobrecarregado. Assim, tipo, Deixa o papai descansar. tipo, pô, coitado, não, trabalhou muito, pô, não pode fazer nada, né? Você não pode mexer um dedo em casa. E assim, eu estou te fazendo isso, não proselitismo, não, mas é incrível, assim, realmente você olha, assim, caramba, assim, homem tem isso, tapinha nas costas toda hora, pô, trocou uma fralda, fez uma comidinha, pô, caraca, Paizão. Pô, você é foda, né? Não sei se você sente isso. Não, total. O lance de eu expor até meus medos no livro e pais que me mandaram mensagem falando, pô, realmente, aqui a gente não demonstra muita emoção, com meu pai a gente nem abraçava e você falar o lance do amor e tudo mais e, pô, aqui quando eu choro no filme eu limpo o cantinho do olho e é isso. E o cara meio me usando de confidente ali, eu falei, pô, então chora na frente no filme, se entrega para as emoções, sabe? Eu sou uma pessoa que me entrega muito para as emoções. Quando eu estou angustiado, as pessoas percebem quando eu estou triste. Isso fica até muito claro para quem me assiste, dentro de casa, 100%. Então, eu tentei ser aquele cara durante a gestação da Azul, o mais calmo e tranquilo possível, porque a mulher tem que estar calma para a gestação em si, mas a Azul ela sempre foi muito calma, ela era um ponto de equilíbrio, assim. A gente como casal se completou para somar uma gestação muito tranquila. Então, eu falei, vou desabafar no livro, que eu não preciso desabafar com ela. Então, os meus medos estão aí no livro. Coisas assim que, pô, vai fazer o parto domiciliar humanizado. E o bebê pode entalar? Não sei, tem que ter uma ambulância. Todas essas dúvidas e todos esses questionamentos eu ia procurar, eu ia falar com o médico, eu falava no livro, eu fazia o meu campo e depois eu ia jogar um problema para ela, entendeu? Então, é isso, mas foi muito louco de poder passar esses sentimentos e não ser julgado. Pô, que pai menininha, que merda. Não, pô, que do caralho. Fala mais, do que você tem medo? Né? Então é muito louco, assim, o livro foi uma abertura para pais perguntarem para mim, fala mais, pais novos, pais de 30 e pouco, pai de 40, eu falei, pô, eu com 27 anos poder trocar ideia com um pai de 40 que tem um filho de 7, é muito doido, assim, sabe? É muito bacana, muito louco, é uma troca de figurinha, né? Trocando informação, trocando figurinha, literalmente. Sim, de certa maneira não, em muita medida, né? Quando a gente coloca as nossas histórias no papel e veicula, e tem, enfim, tanto leitores, no caso, né, de vocês dois, espectadores, porque as obras também foram adaptadas para o audiovisual, também escrevem para o audiovisual, uma enorme responsabilidade, né? Não sei se vocês sentem isso, assim, mas nessa desconstrução e reconstrução do que é ser pai, do que é ser mãe, né? Mas também, eu fico pensando, Christian, me diz você, na questão da responsabilidade, porque seu público é muito jovem, né? Como que é falar da maternidade? Eu fui mãe com 21 e eu me senti mãe adolescente, né? Eu ficava, nossa... E aí agora que eu tenho 34, meu filho tem 13, acho que eu fiz a conta certa, não sei, não sou boa de conta, mas eu fico, nossa, agora eu tô solteira de novo. Olha a visão da pessoa, né? Porque a criança está criada. Então, como que é falar de paternidade tão jovem, para um público tão jovem? É muito louco, porque a responsabilidade de escrever esse livro foi a seguinte no início, né? Eu não vou romantizar a paternidade e a maternidade, porque eu não estou falando, tenham filhos agora, é maravilhoso. Uma menina de 19 vai ler e falar, tudo bem, então vamos lá, vida louca. Não. Os meus primeiros livros sempre foram muito cuidadosos com o lugar de fala, assim, de, pô, não é a hora, não o se cuidar, usar camisinha, preservativo. Eu sempre puxei um lado assim que eu aprendi com a Malhação. E aí quando eu virei o cara da internet e a galera já não assistia tanta Malhação, eu falei, pô, eu sou esse cara que vai falar, usa camisinha, vai ter filho com 14, com 15, vai ser foda. Então eu era esse cara muitas vezes que fazia uns vídeos num tom humorístico para atrair a galera e tentar trazer uma parada, né, de conscientizar ali durante os vídeos. Mas nos livros isso veio muito forte, né? Porque eu acho que na escrita a gente é como um diário, né? A gente escrever para um diário, escrever para uma pessoa que a gente não sabe quem é, a gente acaba falando mais coisas. Então no livro, o Vou Ser Pai, ele veio de uma saga de 3 outros livros que eu lancei, de não romantizar,
é do caralho, agora eu sou pai, eu tinha estrutura, eu posso ser pai agora, sou um pai novo, né? Mas a condição, a minha vida como um todo, deu essa condição de eu poder ser pai com 27, ter uma cabeça para administrar aquilo, mas mostrando todas as dificuldades e parte delas, né? Então, para quem acompanhou os outros livros, tem isso muito em mente e sabe, e até no Eu Fico Louco, Vou Ser Pai, mostrar que não é fácil, né? Não é brincadeira, mas já que eu estou dentro dessa brincadeira, vamos jogar e vamos fazer da melhor forma possível. Porque eles estão aí, eles nasceram e agora é isso. Não nasceu ainda? Pô, vamos se cuidar, vamos viver intensamente. Todo mundo que está aqui é novinho, tem muita história para viver, então é isso. Eu acho que quando aconteceu, mudar a sua vida para acontecer aquilo. Não aconteceu, vamos segurar, né? Essa responsabilidade também que eu sinto. É muito intenso. É verdade. Mas falando ainda um pouco de responsabilidade, o que as suas leitoras, mulheres, Tati, assim, né? Obviamente tem leitores e leitoras, mas assim, nesse momento que a gente está vivendo de terceira, quarta onda do feminismo e tal, né? Acho que você falou em alguma entrevista sobre a responsabilidade que elas colocam sobre você de falar de um determinado tipo de maternidade. E aí, quando você se permite falar... Maternidade, de ser mulher. E quando você se permite falar de um outro jeito, vem uma cobrança, enfim, maior. Você sente que essa responsabilidade é quase compulsória, quase a forceps, digamos assim. Você só pode falar sobre determinadas coisas desse jeito. E aí, quando você vai para um lado ou para o outro, isso gera uma comoção diferente? Quando eu escrevo livro, a minha preocupação é, se eu quiser, no livro que tenha uma personagem conservadora, uma personagem cruel, uma personagem que não gosta de mulher, que é, sei lá, que é zero feminista, para a literatura eu tenho que estar livre para isso, né? Eu não fico preocupada em militar quando eu estou escrevendo livro. Mas como eu tenho uma crônica num jornal, eu acho que tem uma responsabilidade ali que me aproxima mais de ser uma voz que vai dizer algo com alguma importância para quem lê aquele jornal, do que uma escritora de livros de literatura. Então, eu divido muito. Nos meus livros, eu não tenho nenhuma preocupação de forçar uma militância, a não ser que ela venha naturalmente. Como 90% do que eu escrevo para livro é baseada em mim, né? Eu escrevo em primeira pessoa e eu não sou essa pessoa nem conservadora, nem cruel, nem não feminista, acaba parecendo que tem alguma militância, mas eu não forço. Agora, eu confesso que para a crônica de jornal eu dou uma forçada, assim, porque eu acho que é importante, é um espaço diferente, né? Apesar de eu ser uma escritora, eu acho que ali eu tento... eu, de uns 5 anos para cá, comecei a ler mais livros feministas, principalmente de feministas pretas, para entender o meu lugar no mundo, sair um pouco da minha bolha São Paulo, Zona Oeste, branca, né? Para também, porque ali é um jornal, né? Ali eu não posso ficar tão ensimesmada. No meu livro, se eu quiser escrever 200 páginas, aí tem ali uma licença. Mas para jornal, eu acho que eu me cobro, se tem uma crônica mais pessoal, a próxima eu vou falar um pouco mais de como está a cidade, vou tentar puxar um pouco para a política, vou tentar falar do absurdo que é não poder dar absorvente para mulheres carentes da periferia. Então, no jornal eu me forço um pouco mais essa militância. Acho que tem uma cobrança e uma importância maior. E você sente isso escrevendo diariamente, não, semanalmente, as suas crônicas? Você tem medo de escrever alguma coisa? Recentemente eu vi que você escreveu uma carta a um futuro presidente, assim, você tem E esse lugar também de falar do íntimo, relacionar com o todo, né? Como que é a sua relação com essa escrita das suas crônicas, do seu dia a dia? A responsabilidade. Não, eu tento não falar besteira, assim, escrever besteira, assim, coisas que sejam muito pessoais e que acabem afetando a outras pessoas, né? Tento, assim, não só por não vou ser cancelado e tal, mas é a responsabilidade que a Tati falou. Você está falando para um público muito amplo e às vezes nem pode ser a sua intenção, mas isso pode, sei lá, ferir pessoas se incomodarem com aquilo, né?
Então, eu tento me policiar nesses assuntos. Às vezes as coisas escapam, né? Como a gente estava contando, assim, você, pô, eu passo um ciclista, você fala, pô, que roupa ridícula. Aí você escreve isso, os caras ficam malucos atrás de você. Tem coisas que escapam, né? Sim, tem coisas que escapam. A gente acaba sendo cancelado por coisas que nem imaginava, assim, né? Tenta... Mas esse senso da moral vocês sentem... Da moral e responsabilidade, vocês sentem que com a paternidade e a maternidade piorou ou aumentou, dependendo do ponto de vista? Tipo, não vou postar isso aqui não, né? Não vou tirar essa foto, não vou fazer esse vídeo, não vou escrever essa crônica, porque meu filho agora está me vendo de exemplo, minha mãe, meu pai, minha irmã, pode todo mundo ler. Mais do que os haters. Ah, sim, sim. Antes de ter um filho, eu era um psicopata, assim, era completamente psicopata. Assim. Minha vida era tipo um documentário do Discovery Channel, assim, sabe? Aquele porco-espinho, aquele chacal que vai andando pela floresta atrás de acasalamento e comida, assim. Era isso, assim, isso era eu. Aí, quando teve um filho, as coisas mudam totalmente de perspectiva. Você pensa para frente. Antes, eu só pensava no meu próprio umbigo, assim. Totalmente psicopata. Adorei a definição. Era um documentário do Discovery Channel. Assim, a minha vida era essa, assim, sabe? Você estava pensando só em relacionamento. Assim, tipo, pô, sábado à noite, o que vai rolar, não sei o quê. Ih, eu preciso do meu jantar hoje. Era isso, meu horizonte era esse. Era sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, o que tá rolando? Pô, abriu num bar novo, que legal. Então, e aí, quando você tem um filho, você pensa no futuro dele. Acho que vocês sentem isso, né? Muda completamente, O Cristian tá só assim. Não, eu tô dando RT. Ele foi falando, fui dando RT. Total. E pra mim foi um break até mais cedo, né? Porque eu brequei com 24, 23, eu tava com 22, 21, quando eu comecei a namorar a Azul. Ali eu já brequei tudo, né? A gente foi morar junto, pulou casamento, pulou namoro, foi morar junto. E ela me acolheu numa época ali que eu tinha sido assaltado, tinha rolado um assalto na minha vida e eu falei, tô indo morar com você. Aí larguei minha casa, no dia seguinte cheguei no AP dela com as malas, um AP de 60 metros, falei, cheguei. E aí a gente viu que ia ficar pequeno e eu aluguei o AP da frente. E aí do AP da frente ela ficou grávida e aí nossa vida juntos começou. É aquele momento que você... Sabe, sábado à noite você vai... Você breca. Sábado à noite é filme, Netflix, filme. Coxinha, pipoquinha, delivery, sushi, pizza. Agora, se alguém te falasse com você com 18 anos, com 20 anos, cara, sábado à noite vai ser Netflix, e olha lá, né? Eu ia dar risada. Nos bons, né? Nos bons. eu ia dar risada e mandar um dedo. Falar, tá louco. Você tá doidão. Não, Rua, como né? assim? Vamos pro Serena. É. E eu, por outro lado também, né? Quando a gente... Pare, essa criança aí tá aí no mundo, não dá uma loucura, tipo assim, agora eu vou sair, vou fazer tudo que eu não fiz 9 meses. Não vou falar enumerar, eu ia enumerar aqui, quase que eu esqueci que a gente está com o público, enfim. Depois que nasce, Numa certa idade. Mas não rola uma coisa assim, uma sangria desidratada, agora tá adolescente já. Ele já se cuida sozinho, vou voltar pro bar. Não, esse se cuida sozinho, na verdade, é o PlayStation, né? O PlayStation cuida dele, fica ali, né, plugado. E, aliás, por culpa do Christian, que eu já botei o dedo na cara dele aqui atrás, por culpa dele, meu filho vive grudado Tive que mandar um vídeo pro filho dele usar menos... Dei esporro nele. Mas, assim, assim, adolescente se cuida é uma contradição em si mesma, né? Assim, adolescente não se cuida. Assim, se eu deixar o meu filho, assim, sei lá, abre um cassino na minha casa, tem que, assim... Eu acho que por alguns anos você vai continuar rolando a Netflix sábado à noite. Assim. A Tati pode falar. Assim. Não, eu com uma filha de 4 anos, quando rola ver um filme antes de dormir, é o sábado bom. Porque, na verdade, ela fica me chamando 1000 vezes ainda, quer dormir comigo. Ainda tá bem pro meu sábado. Ainda não rolou esse sábado. Não, na verdade, assim, o meu sábado à noite, hoje em dia, é a segunda, 8 da manhã, quando ela vai pra escola. Aí eu, sábado à noite. Inverteu. Vai chegar lá é o seu tempo livre, né? Gente, eu vou abrir para perguntas que eu sei que vocês estão querendo perguntar. Mas antes das perguntas, me parece que tem um sorteio que vai rolar aí. Não tem? Cadê? Acho que embaixo da cadeira de vocês. Vou fazer esse sorteio. Eu vou pegar na minha aqui. Quem olhar embaixo da cadeira, nossa, não tem nada. Acho que só tem água aqui pra gente mesmo, no caso. E ganha alguma coisa aqui, vamos ver. Um iPhone. Se eu ganhar, acho que não. Olha aí, Livro. gente.
Olha aí, embaixo da cadeira de vocês. Assento, tem Procura na de alguma trás. coisa. Procura nas que estão desocupadas, gente, para levar o livro daqui, ó. Pode ser um Vale Festa da GK É 2022, um vale, hein? é um envelope. Acharam? Quem achou? Vocês vão? Quem vai na farofa? Não é isso não, gente. Não é bom fazer um público levantar, porque vão embora. É um vale. Gente, me enganaram. Não tem livro nenhum escondido. Então eu vou começar. Enquanto vocês procuram aí, vocês estão muito devagar, vocês estão meio sonolentos. Eu acho que é pegadinha esse sorteio. Tem nada, gente. Sorteio pegadinha. Pegadinha. Tudo bem. Estabelecido que o sorteio é uma Sorteio pegadinha, de uma outra maneira vamos já a... já. Rolou? Aê, tem um aqui, viu? Alguém achou alguma coisa. Eu não estava mentindo. São 3. Acharam um. Você procura Silvana... Cadê Silvana? Depois, no final da mesa, você procura... Ah, tá. Já vi. Será que isso funciona? E agora eu vou passar para as perguntas de vocês. Aí o microfone vai rodar ali, né? Tem ali? Tem aqui. Nossa, que Vai lá. condicionado cruel. Eu tô congelando. Tem que vir aqui. Oi, Sabe? tudo bem? Meu nome é Agatha. Aqui, gente. E eu queria falar... Quente, você tá com saudade de mim? Oi, Agatha. Eu aqui, ó. Tá com saudade de mim? Oh, não vou desistir de você não, hein? Eu nunca vou esquecer de você, meu amor. Não vou desistir de você não, porque eu fiquei mais de 3 anos sem te ver. 3 anos, foi a pandemia toda. Aham. Vai dar um abração ali, não vai? Autografar livro? Fechou. Beijo. Até já. Tá. Obrigada. Aqui tem pergunta aqui, ó. Aqui, na frente. Boa tarde. A minha pergunta é para os 3. Eu tenho uma filha de 17 anos agora, que, em relação a seu pai, né? Quem diz assim, o pai, lá o pai, o cara apareceu, né? O pai tá... Eu vivi meu marido com a minha filha de canguru andando na rua. Ele me acompanhou na gravidez. E quando nasceu, os 3, filhos dos 3, e quando nasceu, como é que foi? A minha experiência no livro, né, conforme vocês 3 relataram para a gente, e quando viu a criança na mão, lá no braço, como é que foi isso? Aquilo tudo que você escreveu aconteceu? Não é nada daquilo? Como é que foi isso? Conta para a gente. Baita pergunta, hein? Quem quer começar? Eu acho que o que eu criei foi até uma baita ficção na minha cabeça do que poderia ser, assim. Era muito mais vida real do que tudo que a gente imagina. A nossa cabeça, até para tudo da vida, assim, ela leva a gente para lugares que, quando a gente volta para a realidade, a gente vê que a realidade é muito mais simples. Quem complica somos nós. Fato. Fato, fato, fato. Quando você coloca isso na sua cabeça, tudo se torna mais simples. Não estou falando de paternidade, maternidade, estou falando assim, para a vida. Então, quando a gente vê a simplicidade nas coisas, né, a gente lida com elas de forma mais simples e as soluções vêm. Quando a gente está com medo e preocupado, a solução não vem. Então, o meu livro é basicamente um grande relato de muitos medos, muitas inseguranças, que quando nasceu, a realidade veio, aquela ansiedade baixou e eu falei, legal, agora é a vida real. Né? Agora está até mais legal do que toda essa novela que eu criei na cabeça. Mas a galera gosta de novela e é por isso que novela faz sucesso. Então, a gente, né, vende a novela, mas a realidade é muito mais gostosa. Então, é isso. Cara, na gravidez da minha mulher, assim, eu ficava apavorado, assim, apavorado. Eu não vou dar conta disso. Eu não vou dar conta, eu sou ansioso, eu sou paranoico, está acima da minha capacidade, sabe? Você fica no medo só, numa paura. E, assim, quando nasce, deve ter alguma coisa química aí. Deve ter algum hormônio. Que, cara, aí te dá uma certa paz. Tipo, agora é contigo. Sabe, é um sentimento de responsabilidade, assim, você não pode mais ser maluco.
Você não pode fazer doideira, assim, assume esse BO, é contigo, faça melhor que você puder, assim, é uma paz, assim, né? Não sei se o Cristo sentiu. O BO é teu, né? Vai. É teu, dá o teu jeito, não dá para sublocar, fazer nada. Então, eu acho que, sabe, todas as maluquices que eu sentia foram embora. Assim, vieram outras, mas aquelas foram embora. Diariamente, novas maluquices aparecem. Então, tem um cardápio do La Mole, assim, sempre tem uma, né? O que mudou para mim, os meus livros, eles sempre falavam muito da minha relação com a minha mãe, e inclusive esse último também, é sempre um pavor de que aconteça alguma coisa com a minha mãe, eu sou filha única, então uma ligação muito, muito... E depois que minha filha nasceu, isso mudou, né? Muda o foco completamente, assim. Então, todos aqueles medos que eu tinha em relação à minha mãe, eu transferi tudo para a coitada da minha filha. E a minha mãe parou de ser a grande personagem das minhas crônicas e mudou o foco. Nesse sentido, sim. Mas o meu livro, ele não era um livro de como é que vai ser, como é que eu vou ser como mãe, porque eu escrevi ele já sendo mãe. Então, assim, o que mudou foi um pouco ter tirado a minha mãe desse protagonismo, assim. Minha filha hoje, ela está no foco das minhas preocupações e medos muito mais do que a minha mãe. E antes de passar para a próxima pergunta, só para complementar essa pergunta, né, de uma maneira, pergunta muito boa, obrigada. Mas falando da frustração, né? Porque a gente cria essas expectativas e tudo mais. Me pergunto se também não rola uma frustração do tipo... Não digo, se meu filho nasceu de olho azul e eu queria que fosse verde. Mas a frustração até das inversões meu filho vai amar os clássicos, vai escutar música no vinil, né? E ele, na verdade, escuta música no TikTok. Se vocês acham que o livro, de certa maneira, é um filho muito mais controlável e dócil do que a criança, né? O que você acha, Tati? Na verdade, essa era uma fantasia da minha cabeça, né? Eu não fantasiei muito em nenhum livro, em nenhuma crônica, como seria minha filha, mas fantasiei muito na minha cabeça que minha mãe conta que eu era um bebê e uma criança muito dócil, muito boazinha, que obedecia, né? E a minha filha não obedece nada, ela não é nem um pouco dócil, ela briga o tempo inteiro por tudo que ela quer, ela fica indignada. E o que eu acho é que eu era uma criança com medo, porque a gente é de uma geração que a gente tinha pavor da mãe e do pai. E eu não quero que minha filha tenha medo de mim, eu quero que ela me respeite e entenda que eu estou fazendo tudo aquilo pela educação dela. Mas como eu tinha muito medo da minha mãe, eu zero criei minha filha para ela ter medo de mim. Então ela é embate comigo o tempo todo e é muito mais cansativo, mas eu também acho que é uma escolha que eu fiz de não ser uma figura que... Eu acho que a gente é de uma geração que pai e mãe dizia nas entrelinhas, de uma forma subjetiva, que se a gente não obedecesse, a gente seria menos amado. E eu acho isso muito escroto de se fazer. Então, o que eu falo para minha filha é, se você quebrar a casa inteira, eu vou continuar te amando igual. Agora, pelo amor de Deus, né? Não vai me fazer um negócio desse, porque aí eu vou ficar muito brava e vou te levar para terapia e não vai ter brinquedo e não vai ter batata frita, mas o amor continua igual. E aí ela é zero dócil e zero obediente. É bastante difícil educar minha filha. Né? Próximo. Então, eu queria perguntar para os três, de certa forma, né? Porque mais cedo vocês falaram que talvez role, o Léo falou do filho, falando da cobrança do que escreveu, né? De ser o filho citado no texto. A Rita ainda tem 4 anos, ainda não consegue tanto. O Christian também. Mas vamos lá, daqui 15 anos, ele escrevendo sobre vocês... Já pararam para pensar sobre assim, o que vai rolar? Assim, vai ter revisionismo? Não vai? E aí, como é que vocês lidam com esse pensamento assim do futuro? Agora eu vou... Aí, pai, você escreveu sobre mim? Brigar agora, vou fazer meu pai passar vergonha. Como é que vocês pensam em relação a isso? Olha, se ela não me detonar, eu vou achar maravilhoso. Mas se ela me detonar, eu vou achar que é uma praga que minha mãe colocou na minha vida, porque às vezes eu dou uma detonada na minha mãe. E vai ser uma inversão muito boa, eu vou achar bem interessante. Acho que eu mereço. Eu vou querer também. Ó, eu quero ter a visão dele, eu quero que ele tenha, né, lógico. Eu adoraria ler um livro da visão dele sobre mim, imagina. Virou meu sonho agora. Eu acabei de descobrir o meu sonho. Eu acho que, assim... Uma baita brisa.
depende da fase, né? Assim, o meu filho está entrando na adolescência e tudo que eu faço é um lixo, né? Isso ele deixa bastante claro, assim. Eu vim para cá e ele falou, pô, mas quem quer ouvir você? As pessoas só vão lá para ouvir o Christian, que tem seguidores. Você é um loser, né? Assim, e aí, acho que é adolescência. Acho que talvez ele vá mudando de opinião, assim, mais tarde ou não, né? Sei lá. Mas eu também tenho essa curiosidade de saber o que vai rolar, né? Né? Qual vai ser a opinião, onde eu errei, assim. Enfim, é interessante. Eu vou pagar para ver, né? Vamos pagar para ver, literalmente. Ele já tem redes sociais pra gente seguir ele, lá fala mal de... Não, ele não tem. Ele foi proibido de ter redes sociais, assim, ele só tem o WhatsApp e o TikTok, assim, que ele não participa, assim, só fica vendo. E eu acho ótimo, assim, que ele não tenha rede social, porque, assim, a rede social é pequena demais para nós dois, sabe? Já, assim, Para vocês coabitarem. Assim, já basta a minha mãe, assim, o meu filho já é demais, assim, aí já... Tem outra pergunta ali. A minha pergunta vai para o Christian. E eu queria perguntar assim, vendo o Gael hoje, você e a Azul são um pouquinho diferentes. Você, eu vejo que você é bem mais brincalhão, engraçado, e ela mais calma. Vendo o Gael daqui a quando tiver uns 15 anos, você acha que ele vai ser mais parecido com você ou com ela? Só falar uma coisa, não quero causar problema com vocês dois não, hein? Depois não vou brigar por causa de mim, não, hein? Olha, boa, hein? Eu não sei, eu acho que quando a gente tem uma relação, né, que você mora com a sua parceira e você tem um filho com ela, assim, eu sinto muito de um complementar o outro. Por exemplo, ela tá mais séria num momento, pô, eu vou chegar ali e dar aquela quebra de gelo. Eu não vou ser o pai que chega pesando já, né? Pô, Gael, não. Aí eu vou chegar e mandar um segundo não. Eu vou falar, pô, meus pais são insuportáveis, 2 não seguidos. Então eu falei, ela já falou não? Eu chego complementando. Quando o não inicial é meu, aí chega ela complementando. Mas eu sou muito brincalhão, faço média com todo mundo. Eu não ia deixar de fazer média com meu filho, é incrível. Mas com ele é menos média, porque tem o lado de ser pai. Só que eu sou o cara das médias. Então quando é para dar uma bronquinha a mais ali, eu falo, meu amor, olha o que o Gael tá fazendo aqui. Entendeu? Porque aí eu jogo, aí eu fico, entendeu? É um jogo ali, né? Coitada dela, né? Vai virar a vilã Ela falou assim, eu virei a bruxa, né? Eu falei, não, só tô pedindo pra você vir ver o que ele tá fazendo, né? Só olhar. Aí ela já chega, já vê que ele tá fazendo coisa errada, fica brava, aí ele levanta a mãozinha assim, é muito engraçado. Aí vira uma palhaçada, fica engraçado e ele entende que não é pra fazer, sabe? Vira tipo uma grande palhaçada. Eu tô chamando a mamãe, aí ela desce brava, aí ele levanta a mão, aí eu levanto junto. Então fica eu tento levar desse jeito. Agora quando ele tiver 15, aí eu já não vou levantar a mão, o Gael não vai levantar a mão, mas ele vai bater a porta. Eu não sei como vai ser. Então tem que esperar, né? Pra descobrir. Mas eu acho que ele vai ser mais brincalhão, sim. A gente é muito bem-humorado em casa, sabe? Tá sempre rindo. Eu acho que acaba pegando isso na esponjinha também. Tem outra pergunta. É isso? Oi, Cris. Meu nome é André. Ô, mestre! Sua família veio junto? Minha família o quê? Veio junto. Se veio com você. Veio junto? Sua família tá com você? Não, minha mulher foi pra farofa da GK com o Gael, com o Nick, com a minha sogra. Tava lá na mesa com a Alok. Eu falei, que é isso, o Gael não é pra estar na mesa do Alok ainda, mas tava lá. Mas essa pergunta é muito boa, que aí eu aproveito e faço pergunta aqui pra mesa, porque assim, a gente, quando tem filho pequeno, sempre tem alguém que fala assim, ué, mas cadê teu filho? Acha que é tipo... Onde você tá? Sua filha tá onde que você tá aqui na mesa, essa hora da tarde? Sim. Você escuta muito isso? Muito. Eu respondo, ela tá numa balada, foi pra Europa, tá lá na Alemanha, tá numa rave. Eu acho que isso é uma coisa mais que as pessoas cobram mais da mãe, né? Assim, eu não sei se Cristo, assim, é raro assim, a gente, né? Pô, cadê seu filho, né? Assim, tipo, quando traz mãe... o filho, mais outra medalha, né? Assim. E ainda a Azul que tá amamentando, então, cadê o Nick? Aí ela, deixei no quarto. A pessoa já é um tipo, nossa. Uai, tu deixou no quarto? Você tá indo tomar café sozinha, né? Tipo, o único lugar seguro passa a ser o banheiro da casa, onde a gente se esconde. As mães se escondem no banheiro. Vocês não sabiam, mas a gente se esconde lá. Tem uma outra pergunta ali. Olá, boa tarde.
Sim, então só falando bem de boa tarde, gente. Que máscara massa. Eu sou muito sua fã, Christian, desde Prazer. o início, então estou muito feliz de estar aqui. E a pergunta é para você. Antes eu queria só dizer que eu sou atriz e que eu fiz um filme com a mesma produtora do seu filme. Ah, é? Com o Júlio Shoa, e aí ele falou Júlio, tchau! Viva a vida! Viva a vida! Ele falou muito de você, e aí eu fiquei muito mais feliz ainda de fazer um filme, mas fazer um filme com a produtora que fez o seu, né? Sensacional. Enfim, nervosa. Mas, enfim, a minha pergunta é o seguinte, eu acompanho o seu canal, lógico, e aí eu vejo que o Gael, ele já está começando, assim, a pegar o telefone, a gravar. Então, assim, se ele seguir esse passo, assim, os seus passos, né, de influencer, de youtuber, qual seria o maior conselho que você daria para ele? Eu sei que seriam muitos, mas qual que você acha que seria o maior? E eu queria também saber, assim, qual é a sua fórmula mágica para conseguir fazer vídeo todo dia, com 2 filhos, editar, enfim. Queria saber essas 2 coisas. Eu acho que eu sou um robô, às vezes. Mas se ele seguir, eu vou achar genial. Ele já pega o celular assim, às vezes aí ele pega assim, coloca no modo selfie e fala planta, porque ele sabe que quando a gente pega o celular a gente está mostrando alguma coisa sempre, né? Então ele mostra teto, ó o papai. Aí eu falo, sou eu, vai mostrar a mamãe. Aí ele vai. Então é muito louco assim, porque ele vê eu fazendo isso todo dia e assim como tudo que ele absorve do obrigado, tudo que eu falei aqui dele ser a esponjinha, ele absorve isso que acaba, né, que é minha profissão, uma parte dela, né? Então, eu acho que para ele vai ser muito natural fazer isso. Agora, se ele vai querer trabalhar com isso, é outra coisa, né? Ganhar dinheiro com isso, né? Às vezes eu quero fazer engenharia, tchau, medicina, 7 anos de facu, ele vai querer fazer isso, não sei. Mas o conselho que eu daria para ele, se ele falasse, pai, quero seguir isso, eu acho que é o que minha mãe me deu, fazer com amor, não deslumbrar, respeitar, né, não se achar maior que ninguém, porque é todo mundo igual, né? Se não tiver número, é porque é tudo número, né? Conta bancária é número, seguidores são, não tira o número de todo mundo, um monte de ser humano. É isso, né? Então ele entender que ele não é melhor que ninguém e não é porque ele tem um lado facilitado de poder fazer isso que eu faço, que é, pô, vou dar um passo ali, pode acontecer de um dia para o outro, que as coisas são fáceis, né? Mostrar que tem uma dificuldade em tudo e ele entender a realidade, né? A vida. Né? Que a vida não está aqui no celular, ela está aqui, ó, olho no olho, né? É isso. Prazer, viu? E sucesso. Espero que você faça muitos filmes e que a gente faça um junto também, né? Valeu. E essa frustração, lidar com a frustração de não ser, de repente, né, o que a gente gostaria que fosse, né? A expectativa. Não torcer, né, para o nosso time, torcer para um time da Europa, não gostar de ouvir música no álbum e ouvir no TikTok, igual a gente estava brincando. Enfim, tem outra pergunta? Tem. Boa tarde a todos. Minha pergunta vai para o Cris. Qual a sensação de ser pai de 2 com a sua idade? Tá? E minha segunda pergunta que eu tenho para fazer, qual a sensação que você se sentiu de descobrir a paternidade com a sua idade que eu tenho hoje, a sua idade, sua primeira paternidade? De descobrir a paternidade tão cedo? Você diz com 24, 23? Eu tenho 23. E, você tipo tem 23? Foi com a sua idade ali. Eu fui padrinho muito cedo, entendeu? Para mim foi um choque. Eu falo que de todos os sonhos que eu tenho é ser pai. Mas no momento eu não quero, sabe? Porque outras coisas, entendeu? Bem faculdade, poder aquisitivo no momento, entendeu? Aí decidi fazer essa pergunta aí para você. Eu acho que, obviamente, a paternidade é uma combinação de tudo que a gente falou aqui durante o processo, né? É você não ter quando você não está preparado, né? O primeiro passo é querer. Isso é sensacional. Mas agora é realmente ver o momento que você está pronto para viver aquilo, né? Dá para planejar, mas a gente não pode planejar tudo na nossa vida. Isso é ter um filho, não tem como você planejar como ele vai ser, né? Pelo menos a nossa gravidez a gente deixou tudo ao acaso, né? Até o próprio parto era quando o Gael decidisse nascer. Foi tudo assim muito intenso. Então é você jogar realmente para o mundo. E quando você estiver pronto, preparado e até o lance de... né, poder aquisitivo, o momento certo de você poder ter, então você tem esse controle demais. Agora é a hora certa, ter o amor da sua vida ao seu lado é sempre bom, né? E é isso. Partiu. Tem alguém dando um risinho ali do lado que eu não sei se tem alguma relação com isso. Não vamos expor as pessoas. Mas falando, só complementando antes de passar para a próxima pergunta, assim, aproveitando o máximo da mesa, assim, essa coisa da idade é muito louco, né? Porque enquanto que ser adolescente tem uma questão, né, ser filho com 20 anos tem outra, ser 30 tem outra, e a gente gera expectativas também sobre a mãe, sobre o pai, dependendo da idade que tá.
né? Por exemplo, ter filho depois dos 30 não é um lugar, o dos 40, o pai, né, é um lugar de, não, maturidade, zero medo. Né? Vocês têm essa sensação de que, mas agora vocês não. Agora tá tranquilo. A vida financeira já tá ok. Não sei, assim, Tati e Léo, se tem alguma coisa a complementar sobre essa coisa da expectativa sobre a idade. Não, agora tá tranquilo. Pode ter 10 filhos. Já tá maduro. O problema é, eu esperei uma idade que eu já tinha carreira, já sabia tudo que eu queria fazer, já tinha lançado meus livros, já trabalhava, tinha um dinheiro guardado. Mas eu engravidei de 38 para 39, né? E é muito doido, porque aí você já é considerada a gravidez geriátrica com essa idade. O primeiro obstetra que eu fui, ele falou, você vai ter que fazer um monte de exame, porque 38 já é uma gravidez geriátrica. Então tem milhares de exames que tem que fazer, eu fiquei meio assustada. Como é difícil para a mulher, como tem essa idade do óvulo mesmo, né? Então... eu acho que, e as minhas amigas que agora com a minha idade estão tentando engravidar, 40, 41, 42, estão passando um perrengue, assim. Então, tem mesmo essa idade do óvulo. Mas a gente também quis fazer um monte de coisa profissional antes. Então, para o homem, nesse aspecto, ele vai até mais longe, assim, na idade. Mas rolava quando é que você vai ter um filho? Mas quando é que você vai ter um... E quando você teve, mas agora ninguém dá a mesma atenção se dá para o pai jovem. O tempo inteiro ficam perguntando, né? E você não vai ter outro? Porque filho único fica problemático, é um saco. Tem... tu pergunta ali. Oi, boa tarde a todos. A minha pergunta vai para a Tati e, em primeiro lugar, já gostaria de falar que eu sou sua fã. Você não me conhece, mas eu te conheço desde a minha adolescência. Depois a Louca Sou Eu é o meu livro do coração, meu livro de cabeceira. É um livro que eu já li, reli, tenho diversas marcações. Já chorei, já ri, já me identifiquei de diversas formas. E eu sou apaixonada pela escrita, escrevo também. E a minha pergunta é justamente em relação a essa questão de escrever sobre os pais, escrever sobre a mãe. Eu sou filha de pais de 20 e pouquinhos anos. Quando eu nasci, a minha mãe tinha 24 anos. E eu sou uma filha mais velha. Minha mãe tem 3 filhas. Eu sou a mais velha, então eu fui o laboratório dos meus pais, no caso, né? Aquela primeira experiência. E eu vim de uma criação bem controladora, uma criação bem rígida. E acaba que isso refletiu em diversas situações, em diversos tratamentos, traumas e tudo mais. E eu escrevo hoje sobre isso, eu escrevo bastante sobre. E a minha dúvida é que há pouco tempo eu consegui uma publicação de um poema, saiu... Esse finalzinho eu não consegui escutar, eu não sei se é a máscara. Tá melhor agora? Um pouco melhor. Oi, tá chamando ele. Peraí. Oi. Só o finalzinho, tá. Eu estava escutando tudo. Tá bom. Há pouco tempo eu consegui uma publicação de uma poesia, eu ganhei um concurso, e aí vai chegar na minha casa alguns livros que têm uma poesia dedicada à minha mãe. E essa dedicação eu falando um pouquinho sobre a minha história, sobre a questão da minha criação. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Como que a gente constrói uma relação com a escrita e com os pais sem culpabilizar, uma escrita que não esteja culpabilizando os pais, que não dê essa sensação de, olha, como parece que você é o vilão da minha história e aí tá aqui, sabe? Eu escrevi sobre isso. E essa é a minha maior dúvida. Como eu vou chegar para minha mãe e falar para ela, olha, escrevi sobre você, tá aqui, mas não estou falando mal de você, só estou contando a minha história. E essa é a minha dúvida. Isso é muito difícil, assim, né? Eu até estava contando aqui que com o meu último livro, minha mãe ficou 1 mês sem falar comigo, ela ficou muito chateada que eu expus algumas coisas da família. Mas é um pouco a opção que eu fiz, né, como escritora, assim. Eu não sou uma escritora de ficção. Eu sou uma escritora de autoficção. Então, eu sempre parto de uma base de coisas que me aconteceram, invento um pouco ali. E, assim, eu tive que arcar com essa escolha
eu estava contando aqui, teve namorado que não aguentou, porque falou, você expõe um pouco sua vida, eu posso estar exposto num texto, acho que aquele texto da semana passada foi sobre mim, o meu pai já teve incômodos, minha mãe já teve vários, meu ex-marido já teve também vários incômodos. Tem algumas técnicas e táticas que eu uso, assim, por exemplo, no meu último livro, eu inventei 2 tias que elas não existem na vida real. Eu queria botar um monte de coisa engraçada que aconteceu com a minha avó, ou com o meu avô, ou com um tio, ou com uma prima. Então, eu peguei milhares de histórias e botei numa tia que eu inventei, uma irmã da minha mãe que não existe. Minha mãe não tem irmã. Tem várias formas, se isso for realmente uma questão, eu resolvi comprar a briga, eu resolvi escrever mesmo e arcar com isso. Mas para muitas pessoas isso é uma questão. Então, você pode mudar o nome da personagem, você pode mudar o gênero, você pode mudar a cidade, você pode mudar a idade. Então, foi o que eu fiz nesse livro, né? Essas tias não existiam. Por exemplo, uma amiga minha queria muito escrever um livro falando como foi difícil para ela não conseguir dividir a maternidade dela com o pai. Ela queria esculachar o pai. Só que ela é uma figura pública, o pai também é uma figura pública. Ela falou, o que eu faço? Daí eu falei, bota isso tudo numa outra história. Você resolveu ter um filho, ser mãe solo, você resolveu fazer uma inseminação artificial para ser mãe solo, e uma melhor amiga, ou uma mãe, ou um melhor amigo falou, eu estou com você nessa, e a pessoa não estava com você nessa, e aí você inventou um personagem, aí você bota tudo que aconteceu, que te faltou na relação com esse ex-marido, você bota nesse personagem. Ou você faz um livro que você não escreve em primeira pessoa, você faz um livro que é uma ficção, você dá um nome para a protagonista. Tem várias maneiras de contar a história e proteger a história, né? Esse meu último livro, por exemplo, eu escrevi em primeira pessoa, mas a personagem chama Karine, não é o meu nome, que foi um jeito também de proteger minha mãe. Mesmo assim, ela ficou chateada. Agora, uma coisa que eu acho que você pode dizer para os seus pais é que escrever sobre eles, mesmo que tenha uma outra exposição, um ou outro defeito, é uma baita declaração de amor, né? Se eles viraram personagens da tua arte, isso é uma grande, gigantesca declaração de amor, né? A gente não ama só elogiando, a gente também ama por causa dos defeitos e apesar dos defeitos. Então, acho que um escritor não se constrói sozinho, acho que um escritor se constrói com um monte de gente da família que vai ter que se construir como parente de um escritor, sabe? Porque não vai ser fácil para quem está em torno mesmo, mas é uma escolha. Gente, a gente tem só mais tempo para uma pergunta que já está... Ih, tem 2, gente, que tristeza. Posso fazer? Pode, por favor. Então, a minha pergunta é baseada em tudo que eu ouvi e tem relação com minha filha também. A minha filha é uma menina especial, ela tem 20 anos e a gente tem uma relação muito, mas muito íntima, a gente é muito grudada. Nossa, não tem nem como descrever a minha relação com ela. E eu sou aquela mãe que procuro fazer tudo. E eu vou falar também um pouquinho do que ela passa, porque ela sofre muito preconceito, ela tem poucos amigos, as pessoas simplesmente, sabe, não fazem questão de entender o lado dela, de querer se aproximar. A gente convive muito com isso e todos os dias, quando eu vou dormir, eu vejo a minha filha chorando, sabe? Ela é uma pessoa muito fofa, muito alegre, mas ela tem esse lado da tristeza pela situação toda que ela vive. E vocês, como influenciadores, e o Cris, né, que eu já conheço há muito tempo, eu tenho vontade de enganar ele, que eu moro em São Gonçalo, venho correndo para a Barra por causa dela. Então, eu queria saber o que vocês podem fazer, sabe, como pais, o que vocês falam para os filhos de vocês, quando vocês, em relação às crianças com necessidades especiais, com algum problema, porque é muito complicado. Eu já vi pais se desfazendo da minha filha, eu já vi adolescentes, criança não se desfaz dela, mas isso é muito triste. E ver a minha filha passando por isso diariamente, para mim é muito dolorido. Então, eu acho que vocês, o Cris principalmente, que lida muito com adolescente, ele podia
se engajar um pouquinho em relação a isso, para melhorar a vida dela e de outras pessoas, sabe, que passam pela mesma coisa que ela passa. Porque realmente, ela é muito linda, ela é muito brincalhona, ela é TikTok, ela faz tudo, mas todos os dias antes de dormir, ela chora pela situação que ela passa diariamente, por ser uma menina por preconceito, a verdade é essa. Primeiro eu queria dizer que eu estou apaixonada por você. Se todo mundo tivesse uma mãe como você, não precisava nem existir psicanálise. Você é um espetáculo, a sua filha tem muita sorte e você também tem muita sorte de ter ela, porque ela chegou perto aqui, eu já senti a energia de uma criança maravilhosa. Então, primeiro, parabéns para você. E depois o que eu queria te dizer é que eu acho que você tem que escrever um livro. Porque você fala muito bem, você tem muito amor e você pode fazer muito, muito bem para outras mães e outras crianças. E eu acho que você deveria escrever um livro. Também. E a gente, assim, eu parei com tudo na minha vida para viver a vida dela, para fazer, porque para mim, para eu vir para cá é muito complicado. Mas quando eu chego aqui que eu vejo o sorriso dela, vale tudo a pena. Eu venho com fome, a gente pega, olha, eu pego ônibus, barca, metrô, BRT, sabe? Para voltar é a mesma coisa. E quando eu desço em casa, a gente ainda tem que correr muito com medo de ser assaltada, que a gente mora numa favela. Então eu vivo muito isso com ela. Mas eu não deixo de viver porque eu quero que ela seja feliz, porque eu quero que ela fique bem. Então, assim, eu já pensei em fazer um livro realmente. E quem sabe, né? E eu esperava muito que vocês, que têm essa função, né, que são influencers, falassem mais em relação a crianças especiais, porque a gente não vê ninguém falando, a gente não ouve nada, a gente, sabe, é simplesmente deixado de lado. Sim. Qual o nome da sua filha? Desculpa, qual é o seu nome? Ágata. 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 Obrigada. Realmente, a gente está esperando o livro da Ágata, sobre a Ágata, da mãe da Ágata, que tem nome, né, mãe da Ágata? Cláudia. Cláudia. Que a gente perde a nossa identidade depois que a gente vira mãe também, né? Parabéns Parabéns não, né, gente? Desculpa, até vou me corrigir aqui como mãe, cometendo um dos grandes erros, é parabenizar por ser mãe. Né? Mas obrigada por ter compartilhado com a gente a história, assim, depois de ter ouvido a história de Ágata, que veio para conhecer o Cris, mas também para ouvir essas histórias de outros pais e outras mães. A gente teve uma mesa super legal. Espero que vocês tenham curtido esse momento com a gente. Que comprem, leiam os livros e leiam literatura, consumam literatura e histórias. Ah, ele é verdade. Aqui atrás, quem está com o livro aí, eles vão autografar aqui atrás. Boa. Dando volta. Estou vendo os livrinhos levantados. Boa. Separem a saída pela lateral. Muito obrigada. Vou só beber uma aguinha e volto para autografar, então. Fechou? Obrigada, espero vocês. Tati. Obrigada, Cris. Obrigada a vocês. Obrigado a todos Foi vocês. ótimo. Foi um prazer. Obrigada. Foi um prazer.